conversa, estamos hoje aqui com uma convidada muito especial, a doutora Camila Fel, dermatologista formada pela PUC Campinas, especialista em dermatologia pela Universidade de Mogi das Cruzes e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui, doutora. Muito prazer, eu que agradeço o convite. Fico muito honrada de estar aqui para falar de um tema tão importante como a pele, o climatério e a menopausa. Bom, antes da gente começar, doutora pode explicar para a audiência, explicar para a gente o que seria a perimenopausa? Perimenopausa ou climatério é esse período que antecede a menopausa, 10 anos em média, e que vai até o comecinho da menopausa. Então, assim, no Brasil, a média da menopausa é 51 anos. Esse período, então, de 10 anos antes, 41 anos, a mulher já está no climatério. Muita gente não sabe disso, né? Então, é esse tempo que a gente tem que cuidar para passar por essa fase melhor. Entre os 41 anos se Se inicia. inicia o climatério, a perimenopausa. A perimenopausa um pouco mais acima, o climatério 10 anos antes, a perimenopausa 1 ou 2 anos antes. A mulher começou a perceber que o envelhecimento não aparece só na pele. Mesmo das rugas, muitos já sentem a mudança na energia, no sono, na disposição e no brilho. E a pele acaba refletindo tudo isso. A perimenopausa começa a impactar a pele muito antes da mulher perceber que entrou nessa fase, que realmente começa a mudar biologicamente nesse sentido. Então, com essa perimenopausa, com o climatério, os hormônios femininos começam a diminuir. E com isso, a gente tem muito impacto. Na pele, o fibroblasto diminui a produção de colágeno, os queratinócitos diminuem a barreira cutânea. Além disso, a produção de sebo diminui. Há um desequilíbrio entre a produção de andrógenos. Então, assim, cabelo afina, começa a vir aqueles pelinhos que a gente não gosta. E tudo isso é um processo que começa no climatério. Mulheres, elas falam assim: parece que minha pele perdeu o viso do nada, né? E mesmo que continuam com a rotina, passando os produtos, passando os cremes, parece que a pele não tem mais a mesma resposta. Existe uma mudança hormonal e biológica muito importante acontecendo nessa fase, e que muitas mulheres ainda nem perceberam que entraram nesse processo. Isso faz sentido na dermatologia? Faz muito sentido e não essa percepção do nada acontece por quê? No nosso processo de envelhecimento, a gente começa a perder colágeno a partir dos 20 anos, em média 1% ao ano. E quando você chega na menopausa, esses primeiros 5 anos você perde 30% do colágeno. Então essa queda é muito abrupta. Então a gente sente mesmo, a mulher sente aquilo, nossa, era uma progressão de 1 em 1 e de repente foi para 30, né. E a partir daí essa progressão é de 2% ao ano. Após a menopausa, a pele vai afinando, 1% em média ao ano. Então a gente tem essa percepção acelerada. E além disso não é só a pele, né, esse envelhecimento é global, é multicamada. Então a gente tem o envelhecimento dos ligamentos que sustentam, por isso que a gente tem a sensação de queda. Tem envelhecimento muscular, né, tanto do rosto, glúteo, bumbum, né, e a gente tem também envelhecimento ósseo, reabsorção óssea. O arcabouço, a arquitetura da pele cai, né, então aquele alicerce que segurava, ele diminui. Então não é só a pele que fica flácida e despenca, o osso também diminui. Então os cuidados nessa fase tem que ser multifatorial, então não é só cuidar da pele, é toda a estrutura e todo o conjunto, né, então é creme, é alimentação, é procedimento, é exercício físico, é sono, então a gente precisa de tudo isso para ter um bom para passar por essa fase, que nem é uma fase, porque você sabia que a menopausa dura em média, né, a expectativa de vida dos brasileiros hoje é em média 80 anos, por aí. E como a mulher vai entrar com 50, ela vai passar 30 anos na menopausa. Então Pedaço da vida, né? você fica mais tempo na menopausa do que na adolescência. Então a gente precisa ter um preparo para isso. Você está falando bastante, né? E imagino até porque, né? Das mulheres, né? Imagino que tem até pouco uma curiosidade até sua e muito também pelo que a gente vê aqui no balcão de farmácia, que muitas vezes quem mais procura ou quem mais percebe são as mulheres, né?
Doutora, eu como homem, 50 a mais, né? Os homens, como chega também a idade, quanto impacta para nós? Eu sei que é menos do que as mulheres. Meninos, Como pega isso pra gente? o envelhecimento também, né, é masculino, não é um privilégio nosso, mas sofre menos, porque essa mudança hormonal é um pouco menor, né. Então vocês também têm esse afinamento de pele, também tem diminuição do colágeno, tem absorção óssea, mas em menos acelerada. Então é uma sorte, né. Agora, então, procura por cuidados, certeza que no seu consultório deve ser assim também, acredito, né? Pelo perfil que a gente vê aqui dentro da farmácia. Procura muito mais realmente pelas mulheres, né? Do que pelos homens. Porém, isso está mudando bastante, né? Eu acho que há algum tempo atrás era muito menos, né? Quando você falava de qualquer produto, né? Da área estética mesmo, né? Quase não se falava nada para os homens, né? Hoje todo mundo começou a perceber que existe também uma preocupação em envelhecer bem por parte dos homens, né? Sim, hoje está crescendo muito, os homens estão vendo que eles precisam também se cuidar para acompanhar a gente, né. Aham. Né, sabia aquele negócio, nós vamos envelhecer junto, né. Tem um meme, né, que saiu, eu achei muito engraçado, que, chega uma mulher e fala assim: "Você acha?" Meu marido chegou para mim e falou assim: "Meu amor, eu quero envelhecer junto com você." Ele que envelheça, eu vou fazer botox. Então os homens viram que eles precisam também cuidar dessa parte, então hoje está crescendo esse mercado, mas ainda ele é predominantemente da mulher, né. Porque, tem aquela coisa do machismo, de que: "Ai, isso não é para mim." E Na tem um segredo pra doutora. O André, para começar a usar protetor solar, foi uma luta. Já começa, ó, já é obrigatório, parabéns. setor, aí acaba que não começa a diminuir, ele vai procurando, né, um apoio, né. De fato, sim. É, os homens ainda estão entrando. Essa nova geração não, eu acho que a geração, não sei, mais Z, essa nova geração, os homens já são São preocupados, mais né. Na vaidosos. nossa geração para trás, ainda tem certo preconceito, né, falam assim: "Ai, mas eu vou fazer, mas os meus amigos, o pessoal do futebol, o que que vai achar?", né. É, Mas assim, todo mundo que faz gosta e continua fazendo, né. é. E os pacientes homens são pacientes fiéis. As mulheres gostam de trocar, né, tipo: ai, vai na amiga, vai na dermato da amiga, vai no outro profissional, vai experimentar o cappuccino da outra clínica. E os homens, eles ficam, né, eles não te trocam pelo cappuccino, pela nova tecnologia, ele continua lá. Hoje já ficou bem claro que a pele não depende só do skincare ou de procedimentos. Hormônios, inflamação, alimentação, como a doutora falou, sono, estilo de vida começa a ter um peso enorme no envelhecimento da pele. Começou a entender que a estética, de verdade, não é mais só o que acontece de fora para dentro. Você sente que a dermatologia também passou a olhar a mulher de uma forma mais integrada? Isso eu acho que a medicina no geral, né, tá tendo esse olhar mais global, e é isso que a gente tinha comentado antes, não adianta você tratar só a pele, só uma camada, é um conjunto, o ser humano é um conjunto, né. Então a gente fala, é um ecossistema, você precisa olhar tudo, alimentação, exercício, sono, não adianta você ir no meu consultório fazer um botox e dormir mal, comer só porcaria, não se exercitar, vai ter um efeito pequeno, né. Então, assim, é um conjunto, precisa de todos esses cuidados para passar bem por essa fase. E é por isso, doutora, que, às vezes a gente percebe que o botox, como a doutora citou, né, um dos procedimentos, ele dura muito mais em uma pessoa do que em outra. Bom, a duração do botox é meio controversa. Você sabe que hoje, se a gente pegar a bula das de todas as marcas disponíveis no Brasil, ela fala que a duração é de 3 a 4 meses, né, então essa é a duração da toxina botulínica, né, esperada. O que pode influenciar nessa duração é exercício físico, uso de medicamentos, uso de hormônios, tá. Eu acho que a parte do sono, a parte da alimentação é muito importante num global todo.
Cientificamente, estudo científico, de duração de botox, isso não influencia, mas para todo o resto sim. Mulher madura mudou muito nos últimos anos, né. Antes existia aquela busca maior por parecer mais nova, ela era aquela coisa, assim, mais artificial. Hoje eu vejo que as mulheres estão buscando vitalidade, naturalidade, pele saudável, sem aquela aparência de boneca, de Barbie, né. E me parece que isso mudou até o tipo de procedimento que elas procuram no consultório. Essa prescrição aparece para a doutora no dia a dia? Muito. É o que a gente estava falando, né, a mulher agora nessa fase de climatério, de menopausa, geralmente ela está no auge da carreira, que é diferente de antigamente, então não é só vaidade e não é mulher daí de 45, de 50 queira parecer 20. A gente quer estar na nossa melhor fase com a idade que temos, né, então mudou muito. A gente teve um tempo atrás, 5, 6 anos atrás, um boom de procedimentos desenfreados, aqueles preenchedores que insuflam, que deixam o rosto, gordinho, né, aquelas bochechas, aquelas bocas gigantescas. Ainda tem isso, e ainda também tem muito profissional ruim, né, porque eu acho que um bom médico, um bom profissional, ele tem que saber dizer não, né. Então se o paciente chega, você fala para mim: "Ah, eu quero colocar 3 ampolas no meu lábio", você mostra para o paciente, você lógico que você já não fala não de cara, mas você mostra para ele, coloca alguma, então por isso que tem os exageros. Mas hoje eu acho que, assim, todo mundo busca naturalidade e, assim, as estrelas do consultório são bioestimuladores que fazem isso com maestria, né, então melhoram a pele, melhoram qualidades, tem mudanças, e as tecnologias. Então, lasers ablativos, ou ultrassom microfocado, tudo isso você melhora sem mudar nenhuma característica, é você melhorada. Como o envelhecimento é contínuo, o processo de tratamento é contínuo, né. Eu tenho paciente que pergunta assim: "Mas doutora, quando acaba? Quando eu vou parar de fazer?" É alta, né? Que alta. O envelhecimento continua. Eu brinco, é a mesma coisa da tinta do cabelo, que a gente ainda não tem nada que volte cabelo branco, né. A cada 15 dias e ponto. Exato, parar de atingir, parar de cuidar do envelhecimento. Você chegar nesse "Ah, não quero mais". Enquanto você quiser envelhecer melhor, é um tratamento contínuo. Mas a doutora tocou num ponto muito importante que me intriga muito. Eu vejo muito, assim, eu e o André, a gente é fã dos Bocelli, né, daqueles anjos desastres Sim, da sim, sim. então aparece muita coisa, assim, absurdas lá. E a doutora tocou num ponto de como dizer não, Isso. né. E é isso que eu gostaria que a doutora falasse, como que a doutora consegue, a hora que chega lá a pessoa, normalmente a mulher, chega lá, que nem a doutora falou: "Ah, quero 3 ampolas na minha boca, quero a minha bochecha". Como lidar com essa busca desenfreada da perfeição? Até complementando o que você está dizendo, né? Porque muito disso eu acho que vem até de uma autoimagem distorcida por conta de todas essas mídias sociais que tentam pregar, não é de hoje, né? Mas enfim, sempre se coloca um padrão que muitas vezes não é real, É né? inatingível. É, Bom, eu acho assim, eu tenho muita sorte que as minhas pacientes eu acho que sempre o paciente busca o seu médico, né. Então eu tenho poucas pacientes exageradas, eu tenho poucas pacientes que querem algo, extremo, porque eu acho que você cria isso, essa ligação com o paciente. Então, normalmente os pacientes que querem alguma coisa exagerada, eles procuram médicos, profissionais que também são exagerados, Ah, né. Então eu tenho se posicionam, né? já se posiciona nessa área. Então, quando eu começo a fazer um planejamento de envelhecimento, um gerenciamento para o paciente, a gente faz os passos, né. Então, a paciente fala: "Ai, me incomoda a bochecha, me incomoda aqui", e eu mostro para ela como a gente pode melhorar, quais são os procedimentos, qual o tempo. Porque não é como, esses protocolos, esse gerenciamento de envelhecimento, muitas vezes o paciente, ele chega com uma ideia, ele fala assim: "Ah, eu quero 3 ampolas, eu quero fazer bioestímulo", que eles chegam com o nome, às vezes, do produto, né: "Ah, eu quero fazer botox, Sculptra, Radiesse", mas nem sempre é assim, porque, a gente tem que pensar, num todo, né. Então nem sempre
3 ampolas que ele queria, vai ser a melhor opção. Então eu sempre mostro isso, faço um planejamento e mostro: "Ó, em vez das 3 ampolas, vamos começar por aqui, vamos fazer isso", e você faz uma coisa individualizada. Então não vai ser, se você for lá fazer um planejamento, o seu vai ser diferente do dele, que é diferente do meu, que é diferente dele, né. E então as pessoas entendem muito isso. Eu não tenho problemas com exageros, porque a gente sempre conversa. Porque assim, né, a chave de tudo é a orientação e a personalização, Isso, né. isso. Uma coisa que eu acho muito interessante é que muitas mulheres começam a investir pesado no skincare depois dos 40, justamente quando a pele começa a exigir muito mais do organismo como um todo. E eu sinto que chega uma fase em que o creme sozinho já não sustenta mais o resultado sem olhar o hormônio, o sono, a alimentação e o estilo de vida. Na prática, onde você percebe que a mulher mais erra nessa fase? Eu acho que talvez começar muito tarde, né, porque todo mundo acha chega no consultório já com a queixa instaurada, né, já com a flacidez, já com a ruga marcada. O ideal é começar antes, na prevenção. Eu vi uma analogia esses dias, é a mesma coisa para sua aposentadoria. Então você fala: "Ah, eu quero me aposentar com 65 anos". Você começa a guardar dinheiro com 62? Não, Não vai adiantar. né, não adianta. Ou você vai ter que fazer um aporte muito grande, né, com 62. Então a gente tem que começar muito antes isso. Então, assim, eu falei: "Ai, tem coisa que é individualizada", mas o que é para todo mundo? Filtro solar é para todo mundo, né, desde sempre. Um skincare ajuda muito, tem que ser começado cedo. Então, assim, retinoide, creme hidratante com hialurônico, um antioxidante, antioxidantes orais, dependendo do caso. E daí associando a os procedimentos, começar cedo, né, para fazer esse banco, para fazer essa poupança, para você poder gastar daí na menopausa e mais para frente. Doutora, estamos chegando ao fim e eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem exatamente para isso, onde a gente chegou. A gente fala muito das mulheres 40 a mais, que normalmente é o nosso foco, né, mas eu gostaria que a doutora falasse, assim, quando a pessoa que está nos assistindo, onde vamos começar? A doutora falou, tudo tem um começo, né, Primeiros passos. os primeiros passos, tudo bem que o quanto antes você começar, ok, mas também a gente entende que: "Ai, não é porque eu não comecei que não adianta mais". Ainda tem. Ainda é tempo, né. Então, como começar? Quais são os primeiros passos? Bom, então é isso que você falou mesmo, nunca é tarde para começar, quanto antes melhor. Mas assim, primeiro passo, procurar um bom profissional, um dermatologista, para gerenciar o envelhecimento junto, né, e ter esses hábitos saudáveis, tentar melhorar tudo isso que a gente já sabe, né, o estilo de vida. Então, uma alimentação saudável, prática de exercício físico, tentar um sono bom, né, uso de filtro solar regular, importantíssimo. E daí, a partir disso, com o seu dermatologista, fazer um planejamento para envelhecer melhor. Dermatologista, ginecologista, porque muitas vezes a terapia de reposição hormonal é importantíssima e tem que ser avaliado pelo ginecologista. Um time, um endocrinologista, porque nessa fase as doenças de tireoide aparecem mais, né. Tem que ter nutricionista, tem que ter o personal, né, então tem que dar uma parada com esse grupo, né, então ter essa rede de apoio, poder se cuidar. Mas essa visão integrativa mesmo do paciente eu acho que é onde ele vai ter o melhor resultado, né, e não só a estética, que é muito importante, Sim. né, mas para ele poder ter um envelhecimento de fato bom, né. Saudável, né. É, a estética é a cerejinha do bolo, né, ele tem que estar saudável É. para poder cuidar da pele. Gente, não esqueça, filtro solar sempre e iniciando, buscando um profissional de sua confiança. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Obrigada, adorei estar aqui com vocês.